Sabe aquele 1%? É exatamente nesse 1% que hoje o Vasco da Gama se baseia pela contratação de Marlon Freitas. Loucura ou não, torcedor vascaíno? O nosso trabalho aqui é deixar você informado. E a postura do Vasco nesta janela de transferências, que foi aberta no dia 1º de abril, segunda-feira passada, e se fecha na sexta-feira, sem ser dessa semana, na outra, dia 19, é de ir até o final pelo volante do Botafogo. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui a vocês, explicar de fato, né, do que está acontecendo, pois o Vasco, alguns dias atrás, tinha praticamente saído do negócio, hoje volta e volta com tudo, querendo a contratação do jogador e realizar o desejo do técnico Ramon Dias. Além disso, vamos falar também sobre processo de licitação do Maracanã. Temos algumas novidades aqui a trazer a vocês, envolvendo Botafogo, Flamengo, governo do estado do Rio de Janeiro, uma confusão aí muito grande, né, que sempre está guardada no entorno desse processo licitatório do estádio jornalista Mário Filho. Porém, aqui, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, né, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos sempre o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, um vídeo que sai antes deste, né, que é o Fala Gigante. Temos esse daqui, que é o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, por volta das 2, 3 horas, sai este vídeo. E temos também o Boa Noite Gigante, que sai na parte da noite. Hoje, como teremos jogo da Sul-Americana, da Libertadores, da Sul-Americana, você provavelmente vai gostar de ver e até mesmo secar nosso rival que joga às 9h30. Boa Noite deve sair um pouquinho mais cedo, por volta das 7 horas, sempre fazendo a grade aqui do canal baseado em você, inscrito, torcedor do Vasco da Gama. Então, é claro, né, já se inscreva no nosso canal para não perder absolutamente nada se tratando de Vasco, nos ajudar a chegar à marca dos 127 mil inscritos. Além disso, curta também este vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ative o sininho de notificação e compartilhe aí o canal do Gigante Vasco para que cada vez mais amigos seus possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante falando sobre esse processo de licitação do Maracanã, pois a gente vem trazendo a vocês algumas atualizações sobre tudo que está acontecendo, né? Teve aí umas polêmicas nestas últimas semanas, se tratando de Maracanã, Vasco da Gama, Flamengo, pois o Vasco pegou completamente de surpresa, né, a dupla Fla-Flu, que é a grande favorita, inclusive, para ganhar novamente esse processo licitatório e ser o administrador do Maraca pelos próximos anos. Porém, o Vasco conseguiu pegar de fato de surpresa esses dois a partir do momento que o Vasco incluiu na proposta para completar o calendário de jogos do Maraca durante o período em que o Vasco da Gama estaria administrando o estádio jornalista Mário Filho, com as partidas de Brusque e Santos, né? Flamengo e Fluminense não esperavam que isso fosse acontecer, muito menos é o governo do estado do Rio de Janeiro, que hoje, assim, através de atitudes, a gente não pode aqui, até de uma forma profissional, falar que está favorável à dupla Fla-Flu. Porém, através de atitudes, é o que parece. Então, todos foram pegos de surpresa. O Vasco incluiu aí Brusque e Santos nesse processo licitatório. E, automaticamente, diante disso, havia uma expectativa que, lá no número de pontos que o Vasco pudesse vir a ganhar, junto, né, a esse processo de licitação do Maracanã, viesse a ser favorável para que o Vasco não saísse muito atrás da dupla Fla-Flu. Foi divulgada agora há pouco as notas, né? Foi divulgada inclusive no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, as notas dessa primeira proposta, que é a proposta técnica. A próxima proposta será a financeira. E o Vasco saiu um pouquinho sim atrás de Flamengo e Fluminense. Enquanto a dupla Fla-Flu teve os 117 pontos, né? A comissão ali do Governo do Estado do Rio de Janeiro considerou que o consórcio da dupla atendeu por inteiro quase todos os pontos, com atendimento parcial, inclusive, em 4 dos quesitos. Vasco da Gama teve apenas 81 pontos, no caso o consórcio Maracanã para Todos
que é formado hoje por Vasco e W Torre. A comissão, de acordo com informações, considerou que o consórcio do Vasco e da W Torre atendeu parcialmente a 3 quesitos e não atendeu a 2 deles por inteiro. Exatamente por esse motivo, essa nota tão inferior em comparação com o Flamengo, né? Inferior em quase 40 pontos, porém, para ser mais exato, em 36 pontos aí a diferença entre as duas partes. A RNGD, a Arena 360, que era mais um interessado nesse processo de licitação do Maracanã, foi desclassificado por não atingir o número mínimo aí de 25 partidas para preencher o calendário do Maracanã. Então, algo assim que, é claro, chateia o torcedor, até porque, de acordo com as informações que nós tivemos, a comissão do Maracanã, ela não considerou, né, os jogos de Santos e Brusque, pois, de acordo com informações dadas pelo GE nesta manhã de hoje, a comissão entendeu que os jogos apresentados do Santos, que seriam 35 jogos no ano, e do Brusque, que seriam 5 datas do campeonato, assim, na temporada, né, feririam o edital. E até para defender, né, o porquê feririam o edital, foi-se citado o RGC, que é o Regulamento Geral de Competições da CBF. Então, né, assim, hoje, órgão que regula o Maracanã, a comissão que regula o Maracanã, que está aí sendo a grande frente desse processo de licitação do Maraca, eles não reconheceram os jogos de Brusque e Santos. Eles colocaram aí o fato de Brusque ou Santos jogar no Maracanã como algo inválido, o que sinceramente não é inválido, com todo o respeito do mundo. Não estava lá no edital, ou seja, nas regras, né, desse processo de licitação do Maracanã, o impedimento do Vasco chamar clubes de fora do estado do Rio de Janeiro para atuar no Maraca. O próprio Mário Bittencourt, né, em algumas entrevistas dadas, ele cita até que o Maracanã é para o Santos. Ele até cita em determinado momento, uma entrevista muito tempo atrás, que o Pelé jogou no Maracanã para exatamente utilizar, né, um exemplo ao falar que o Maracanã era para todos. Então, a gente vê que, infelizmente, a dupla Fla-Flu, o governo do estado do Rio de Janeiro, eles acabam assim se encralacando de fato, né? Ou seja, acabam se embananando nas próprias falas. Isso é muito triste, isso é repugnante de fato, porque o Vasco sai muito prejudicado em algo que não deveria sair. O Vasco conseguiu, assim, de uma forma legal, enrolar Flamengo e Fluminense. Enrolar o próprio governo do estado do Rio de Janeiro de uma forma legal, correta, com uma proposta boa, benéfica. Mas eles sempre dão um jeito. O Vasco ainda não se manifestou. É provável, sim, que o Vasco volte ao judiciário para tentar mudar aí essa decisão, né? Que realmente, de acordo com informações, não tem nada a ver aí essa resposta dada pela comissão hoje do Maracanã com relação ao projeto apresentado pelo Vasco da Gama. O Vasco saindo 81 pontos atrás. A próxima proposta que o Vasco colocará à mesa é a proposta financeira, que o Vasco é muito superior a Flamengo e Fluminense. Porém, como o número de pontos do Flamengo foi 36 à frente do Vasco nesse momento, é difícil o Vasco conseguir tirar essa vantagem. Até porque tudo foi feito para que Flamengo e Fluminense ganhassem. Para você ter uma noção, a proposta técnica, que é essa proposta de quantas datas o Vasco ou o Flamengo entregaria para o Maracanã durante um ano, tem um peso maior até do que a proposta financeira. Então tá tudo feito para que Flamengo e Fluminense ganhem. Mas a gente espera que o Vasco vá até o final para atrapalhar. Se não for para ganhar, a gente espera que ganhe, mas se não for para ganhar, atrapalhar. Que hoje o que acontece aqui no Rio de Janeiro com relação ao Maracanã, com todo o respeito do mundo, meu amigo torcedor, é de fato uma grande vergonha. Além disso, ainda temos algumas outras informações a trazer aqui a vocês, ainda sobre Maracanã, de forma rápida, antes de entrarmos no assunto, né, Marlon Freitas, que é algo assim que é até importante falar com vocês, pois foi divulgado nesta manhã de hoje também pelo próprio GE, que realmente haveria uma possibilidade muito, inclusive, assim, lúcida, de que o Botafogo viesse a se juntar com o Vasco da Gama para participar do consórcio Maracanã para todos ao lado do Vasco da W Torre. E é realmente lúcido, porque o Vasco teve que ir até São Paulo para chamar o Santos para completar algumas datas, e ir até Santa Catarina para chamar o Brusque para completar algumas datas. E aí fica a pergunta, por que o Vasco não chamou o Botafogo, que está aqui do lado, né, no Rio de Janeiro, e tem uma grande representatividade no uso do Maracanã? E aí a resposta foi dada, né? Porque, de acordo com informações aí que tivemos nestas últimas horas, através, inclusive, do GE, o dono da SAF do Botafogo vetou
o avanço nos moldes de negócio junto ao Vasco da Gama. Foi o próprio John Textor que impediu o Botafogo de avançar nas conversas com o Cruz Maltino para entrar no consórcio Maracanã para todos. O grande motivo é que Textor acabou se tornando um amigo pessoal de Rodolfo Landim. E após essa amizade acabar sendo criada, sendo gerada, a posição do CEO botafoguense e norte-americano foi de não se envolver nessa briga entre Vasco da Gama e Flamengo. Há uma boa relação com o Landim. Além disso, também o próprio executivo tem projetos futuros envolvendo o estádio Newton Santos, como a ideia de criar novas arquibancadas e automaticamente, com a ideia de fazer algumas reformas no estádio Newton Santos e acabar ficando sem alguns jogos, o Botafogo pode estar utilizando o Maracanã. E como haverá uma boa relação com o Rodolfo Landim, vai ser mais fácil esse caminho de ir até o Maraca e utilizar o estádio jornalista Mário Filho. Então, Textor preferiu não criar conflitos com o Flamengo, sendo assim, não ajudando, nesse processo de licitação o Vasco da Gama. Então, eu não sei, e aí agora eu vou deixar um pouquinho o lado informativo e dar o meu lado, assim, opinativo. Eu não sei até que ponto é favorável para o futebol carioca em si essa cordialidade com o Flamengo. Não sei. Porque parece que a história ela vai se recriando, A história hoje do futebol carioca, ela parece que está sendo recontada. Por que eu digo isso? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi um trio contra o Vasco. Sempre foi Flamengo, Fluminense e Botafogo contra o Vasco da Gama. E sempre esse trio havia um cabeça. E o cabeça sempre foi o Flamengo. Lá, em 1924, a gente citou nesse último domingo, inclusive isso, foi a resposta histórica do Vasco da Gama comemorado, os 100 anos. E não sei se vocês lembram, mas o grande motivador da resposta histórica foi quando Flamengo, Fluminense e Botafogo se juntaram para criar uma nova liga, a AMIA, E a liga tinha como principal objetivo tirar o Vasco da Gama de jogada, tirar os grandes jogadores do Vasco de jogada, que à época eram negros, operários, analfabetos. E os três grandes se juntaram contra o Vasco. Isso novamente está acontecendo, Numa cordialidade gigante, Fluminense e Botafogo abaixam a cabeça para o Flamengo e não vão contra o Flamengo. Muito pelo contrário, vão contra o Vasco e prejudicam o Vasco da Gama. O Botafogo poderia muito bem juntar-se ao Vasco da Gama, cara. Assim, muito bem. Junto do Vasco, dar mais datas ao Vasco para que o Vasco consiga vencer esse processo licitatório. Mas numa espécie assim de até abaixar a cabeça mesmo, de subserviência, assim como é o Fluminense. Infelizmente, o Botafogo se apequena. E é por isso que o Vasco seguirá sendo gigante. Porque mesmo diante de tudo, aspecto financeiro, aspecto técnico, aspecto competitivo, o Vasco nunca irá abaixar a cabeça para o Flamengo. Sempre vai ser aqui no Rio de Janeiro o clube que vai ser a pulguinha atrás da orelha, o calo ali no sapato do rival da Gávea. Então realmente é algo chato, algo complicado. A diretoria, do Vasco, é claro, fica desapontada com as ações do Botafogo, mas é isso. É infelizmente o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários com relação aí ao que você acha sobre isso. E para fechar o vídeo aqui, falar sobre Marlon Freitas, torcedor vascaíno, até engatilhando, esse assunto Botafogo, porque enquanto o Textor, ele faz jogo mole ali com o Flamengo, ajuda o Flamengo, não entra em disputa com o Flamengo, com o Vasco, meu amigo, o jogo é duro. Porque o Textor não está disposto a liberar o Marlon Freitas. A gente vem falando isso com certa frequência. O Textor, ele gosta muito do atleta, não tem o desejo de liberar o Marlon, quer a permanência do Marlon para os próximos anos. Ele tem contrato com o Botafogo, o volante, até o final de 25. Hoje é até um desejo interno da renovação contratual do Marlon Freitas. Então tudo isso está sendo colocado aí à mesa. Há uma dificuldade grande de negócio, grande mesmo. A gente não tem por que ficar criando enredo, criando história. É muito difícil. Inclusive o GE trouxe agora pela parte da manhã, uma matéria que confirma que de uma possibilidade assim de 100%, de um todo de 100%, a possibilidade do Marlon não vir é de 99%. É 99% certo que o Botafogo não vai aceitar negociar o Marlon. Mas o Vasco se baseia nesse 1%. Porque hoje, internamente, o Ramon Dias, e até desculpe utilizar essa frase, porém,
como uma criança mimada. Ele quer porque quer o Marlon. É o sonho de consumo do técnico argentino. É o sonho de consumo da comissão técnica de Ramon. O Vasco já tentou 2 vezes. A gente trouxe aqui a vocês, né, que o Vasco tinha um orçamento liberado pelo grupo norte-americano para fazer um investimento especificamente pelo Marlon. Um piso de 15 e um teto de 19. A primeira proposta feita pelo Vasco foi de 12 milhões de reais, inicialmente recusada pelo Botafogo. O Vasco aumentou essa proposta, foi para 15, também recusada pelo Botafogo. A expectativa agora, meu amigo torcedor, é que o Vasco vá para uma terceira proposta. E aí a gente não sabe quais serão os valores, mas esse valor deve sim se aproximar da casa dos 19 milhões de reais. Mesmo diante disso, né, a gente ainda não sabe o que irá acontecer, mas é difícil sim. As 2 primeiras propostas, de acordo com informações de 12 e 15 milhões, John Textor considerou os valores baixos. John Textor, assim, de acordo com informações, manteve aí a postura de que não tem interesse em liberar o jogador. Não vamos liberar Marlon Freitas. Foi uma das respostas, dadas por uma pessoa ligada a hoje, né, ao dono da SAF do Botafogo em si, né, da Botafogo SAF, uma pessoa ligada ao John Textor, é que não iremos liberar Marlon Freitas, mas o Vasco deve fazer uma última tentativa. Agora é praticamente a cartada final, né? Cartada final por Marlon Freitas. É assim, tentou uma, tentou 2 e vai tentar a terceira. Vai dar o tiro de misericórdia. E essa última tentativa pelo volante deverá acontecer no próximo domingo. O Botafogo encara a equipe do LDU em Quito, amanhã, quinta-feira. Após enfrentar a LDU em Quito, vai no domingo enfrentar o Cruzeiro em BH, Belo Horizonte, na estreia do Campeonato Brasileiro. Após as 2 viagens, a expectativa é que haja uma conversa. Falei domingo, né? Perdão, porém após domingo. A conversa deve acontecer ou na segunda ou na terça-feira. A negociação, é claro, vai depender da paciência do Vasco, até porque vai ser um tempo muito curto que o Vasco terá para conseguir a contratação do Marlon. A janela vai fechar na sexta-feira que vem, dia 19, e o Vasco vai conversar, no mínimo, no dia 13. Então terá 13, 14, 15, 16, 17, 18, aliás, nem 13, né? Vou até ver aqui no calendário para passar a vocês com maior clareza. O Vasco terá pouquíssimo tempo mesmo para negociar com o Marlon. A janela, como eu trouxe, fecha dia 19, numa sexta-feira, e o Vasco terá no mínimo dia 15, segunda, ou seja, 6 dias para conversar com o Botafogo pela contratação do Marlon. Um tempo curto por um jogador que vai ser difícil de ser liberado, com outras alternativas no mercado, e o Vasco insistindo no nome que o Botafogo não quer liberar. Se der certo, se o Vasco conseguir a contratação do Marlon Freitas vestir a camisa do Vasco, se destacar, eu vou fazer assim, ó, parabéns, vou aplaudir, vou falar que foi super certo, foi uma estratégia traçada, montada, por um jogador que cabia dentro do elenco, para um jogador que se encaixou dentro do elenco. Isso se der certo. Tem a possibilidade de fazer todo esse trabalho para o Marlon e o Marlon não der certo também. Não vestir a camisa, não dar liga, não jogar, gastar milhões e milhões pelo jogador e ele simplesmente dar ruim dentro do Vasco da Gama. E há também uma outra possibilidade de chegar na segunda, o Vasco tentar novamente abrir conversa, a conversa não for aberta e o Vasco fechar essa janela de transferência sem ninguém. Que havia 3 opções, Marlon, Martínez e Kaique. Martínez fechou com Fortaleza. Kaique, o Vasco sumiu do negócio. A gente vem trazendo essa informação a vocês e trouxe inclusive no Acorda Vascão. E se o Vasco perder o Marlon, vai ficar sem ninguém. Então o Vasco vai fechar uma janela que chegou muito carente, com ausência de peças, com necessidade de reforços, sem nenhum jogador no elenco novo. Então, há muitas possibilidades. A grande maioria delas negativas. Ou será a comprovação de um trabalho ruim, com, assim, eu não vou nem sequer falar um antiprofissionalismo, mas uma anticapacidade profissional, ou será aí, né, uma possibilidade curta de dar certo. Vejamos o que irá acontecer. Mas aquele 1% serve sim para Marlon Freitas. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante. O segundo vídeo desta quarta-feira. Retornaremos aí já já com o nosso Boa Noite Gigante e, é claro, contando com a presença e o apoio de todos vocês.